Olhares atentos, caneta e caderno na mão. Com o Exame Nacional do Ensino Médio chegando, a expectativa dos estudantes que vão fazer a prova aumenta. Nessa escola, por exemplo, os estudos são reforçados e as aulas integrais. Segundo a coordenadora pedagógica, o momento agora é de revisão e os alunos têm mais que relaxar. Na semana que antecede o Enem, não tem mais nada novo para se aprender. E eles já estão com nervos à flor da pele. Nesse momento a gente entra com psicólogo, a gente entra com os professores de educação física, com atividades diferenciadas, atividades de aconchego, atividades de relaxamento, porque nada pode dar errado no dia da prova do Enem. Mato Grosso do Sul tem 77 mil inscritos no Enem desse ano, 48% a menos do que no ano passado. Pegando firme nas últimas semanas, o professor de Geografia e Atualidades Marco Aurélio Plaça explica que os alunos têm que estar ligados no que está acontecendo no Brasil e no mundo. A principal dica é ficar de olho nos jornais. Relações que envolvem as mudanças atuais que a sociedade vem passando, pode ser relação de trabalho, pode ser questão da violência, o papel da mulher na sociedade. Esses assuntos sempre são bem recorrentes. Então o pessoal tem que estar de olho também no jornal. Opa, sempre! Ana Carolina, que quer atuar na área biológica, assume que a sua principal dificuldade é em matemática, mas que tenta dar um jeito de driblar isso. Eu me dedico bastante em matemática, ciências da natureza e redação também, que tem um peso muito grande no TRI do Enem. José Gustavo tem utilizado o tempo livre para descansar a mente. Ele acredita que o psicológico influencia muito na hora da prova. Uma coisa muito importante é a gente tentar manter o nosso psicológico tranquilo, tendo em vista que na prova às vezes tem aquele famoso branco, né? Então, como a gente estudou o ano inteiro de uma forma bastante intensa e com horários cansativos e simulados, tarefas, então isso deixa a gente muito preocupado durante todo o ano. Então agora eu tento dar uma tranquilizada e fazer essas atividades diferentes para tentar me manter tranquilo para quando chegar o dia da prova. Sobre o novo modo de aplicação do Enem, em 2 domingos, dias 5 e 12 de novembro, as opiniões se divergem. Me prejudicou por causa que o segundo Enem, o segundo dia do Enem, ele é concentrado na área de ciências da natureza e matemática, que o peso de matemática para mim é 4 e o de ciências da natureza é 3, então prejudicou bastante, porque eu tenho que concentrar toda a minha atenção na prova inteira, então eu não posso nem intercalar as provas, porque é bem difícil mesmo. Antes, como tinha matemática junto com redação, aí ficava complicado conciliar as duas coisas. Agora, como separou matemática de redação, eu tenho bastante tempo para fazer as questões de matemática e com isso eu consigo alcançar uma nota mais alta. E também tendo em vista que geralmente as pessoas que almejam o curso de Direito, elas não têm tanta afinidade com a matemática. E eu gosto, apesar de querer Direito, eu gosto muito da área da matemática. Só que antes eu não tinha tempo para fazer. E agora com essa mudança eu tenho um pouco mais de tempo. A redação é outra matéria que se torna um bicho de 7 cabeças para os alunos. Mas a coordenadora explica que as escolas têm se preparado mais ultimamente para orientar os estudantes. Eles já tomaram consciência que a redação é uma fatia bem significativa no bolo do Enem, né? E as cargas horárias nessa disciplina elas já são aumentadas. Aqui os alunos, além de trabalharem a grade curricular comum, eles têm aulas sábado exclusivamente de redação, em que eles têm minuciosamente o detalhamento de como redigir corretamente a redação no dia, que é a dissertação argumentativa. A professora Bruna Camargo afirma que a maioria dos erros nas redações, além de ortografia, é a fuga do tema. Ela ainda reforça que para fazer um bom texto é preciso ler muito. Redação é sempre estar focado nas leituras de jornais, revistas de grande circulação. Não tem problema se é de direita, se é de esquerda, se é central. É interessante, inclusive, que a leitura seja diversificada, que prime principalmente por todas as áreas. Assim você consegue desenvolver a opinião tanto de um lado mais esquerda, direita, central, certo? Você consegue abranger melhor, ter um raciocínio mais macro. E isso é muito mais produtivo. A coordenadora explica que o foco é fazer com que os estudantes alcancem seus objetivos. A gente prepara ao longo do ano os nossos alunos para que eles
passem na primeira chamada, na universidade que escolheram, desde que ela contemple o Enem, e no curso que escolheram. Isso é muito importante para que eles tenham foco na hora de estudar.